Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial do software bíblico Logos. Hoje eu gostaria de mostrar para todos vocês que acompanham esses vídeos e que usam essa plataforma, esse software tão fantástico de estudo bíblico e de exposição bíblica, como é que a gente pode preparar a mesa, como é que a gente pode preparar o programa em poucos minutos para a gente desenvolver um estudo bíblico sobre uma palavra ou sobre um tema específico. Isso não tem nada a ver com uma exposição bíblica ou com uma pregação em si. A exposição bíblica é outra coisa, é aquilo que particularmente eu gosto mais de fazer, mas eu gostaria de mostrar para vocês quando vocês têm a curiosidade sobre um tema, ou quando alguém questiona vocês sobre um determinado assunto, ou quando você tem que dar um estudo bíblico, uma aula de escola bíblica dominical, num discipulado sobre um tema específico. Como é que a gente pode fazer isso de uma maneira bastante rica no Logos Bible Software, no software bíblico Logos. Então vamos lá para o programa. A primeira coisa que você pode fazer é ir aqui nas guias, tanto nos documentos, onde você pode encontrar várias coisas que você tem feito recentemente, quanto nas guias, quanto nas ferramentas também, que possuem algumas ferramentas interessantes para estudos. A gente vai vê-las em outros vídeos. A ideia é fazer vídeos curtos para analisar pouco, mas de uma maneira mais abrangente, né? A gente vai ver, por exemplo, o Factbook e outros que são muito interessantes para a gente poder fazer estudos específicos. Mas hoje, de modo especial, eu quero olhar com vocês aqui para essas guias. A gente tem guia de passagem quando você quer, de modo especial, entender um pouco mais sobre as passagens. A gente tem o guia de estudo da palavra, quando você quer estudar uma palavra específica, quando uma palavra está na tua curiosidade mais do que um tema em si. Guia teológico, quando um tema teológico é o que você quer estudar. Guia exegético, quando você quer mergulhar fundo na origem das palavras, ou nas palavras originais. Guia de tópicos, que é o que a gente vai usar hoje. Um estudo bíblico básico, sermão expositivo e um Biblical Person Study, um estudo de pessoas bíblicas, né, de personagens bíblicos. Enfim, é um fluxo de trabalho que orienta o usuário através de uma tarefa específica, principalmente relacionada a um personagem bíblico. Como eu falei para vocês agora há pouco, tem muita coisa interessante que dá para ser feito, mas de modo especial eu queria mostrar para vocês o guia de tópicos. Esse guia de tópicos vai nos ajudar a pesquisar palavras específicas, como perdão, que eu já coloquei aqui, né? Perdão. Você vai e clica em cima da palavra, às vezes precisa clicar em cima dessa seta aqui também, ele vai abrir essa página toda aqui para você. É bom você esperar um pouquinho, dependendo da velocidade do seu computador, para que ele abra todos os recursos que ele possui a respeito de perdão. Mas aqui no pacote que eu tenho, ele já abre algumas definições, por exemplo, do The Anchor Yale Bible Dictionary, um dicionário bíblico de Yale, né, da âncora de Yale, e aí ele me dá aqui a palavra em inglês, forgiveness, e a explicação dela. Se eu não entendo isso daqui, eu posso pegar essas palavras, copiar isso, digitar lá no Google Tradutor para entender, e depois citar a referência. Se eu quiser abrir esse dicionário para saber a página, se eu estou num trabalho específico, eu quero fazer uma pesquisa específica, está aqui o livro, e você sabe que quando você copia essa definição, dá um Ctrl+C, um Command+C aí no seu computador, ou simplesmente vem aqui com o botão direito do mouse, né? Seleciona aquilo que você selecionou aqui no Forgiveness, né? E você copia, automaticamente isso vai estar copiado. A hora que você cola no Word, por exemplo, ou em outro editor de texto, ele já vai criar uma nota de rodapé com todas as informações relacionadas a esse livro, que são essas daqui, ó. Você tem aqui a citação Friedman, David Noel, Gary Herian, e etc, etc. São os organizadores, The Anchor Yale Bible Dictionary, a cidade, a editora e o ano. Você pode copiar direto daqui, mas se você fizer aquele caminho que eu falei, colar no Google, ele já vai dar. Inclusive com a página em que isso daqui está no livro físico original, que é um negócio espetacular para quem escreve papers ou trabalhos acadêmicos, ou mesmo está fazendo uma monografia, um TCC, um trabalho aí para o seminário. Enfim, já te dá essa citação, já com o número de página e tudo mais. Bem, você tem aqui várias outras coisas, vários outros dicionários, por exemplo, o Baker Dictionary, que eu tenho aqui também, ele vai abrir aqui para mim, perdão. O Lexicon Theological Word Book, que é um dicionário que a própria Logos disponibiliza gratuitamente para a gente. O New Bible Dictionary, aí você tem que ver qual dicionário tem aí no seu pacote. Eu tenho todos esses dicionários aqui e
Você acaba encontrando alguns também em português, que é importante. No pacote em português, você tem dicionários em português que te ajudam a conhecer essa palavra. Mas é como eu falei para vocês, não se prenda só ao português. O pacote da Logos em português é fantástico, não é? Mas não se prenda só ao português, explore outros dicionários em outras línguas também, copia e joga lá no Google Tradutor, só para você entender, pelo menos você vai ter um campo bem abrangente de significados que são dados para essa palavra, certo? Outra coisa interessante também é que você tem vários sites relacionados a Logos, a Faithlife, que é a companhia da Logos, né, que te dão livros gratuitos todo mês. São pelo menos 4 ou 5 livros gratuitos todo mês que você encontra. Então você vai baixando, de vez em quando tem um dicionário ou outro lá também, e é assim que a gente vai construindo uma biblioteca, comprando, baixando esses dicionários, esses livros gratuitos mensais que a Logos dá, e enfim, dessa maneira, comprando os pacotes. Você tem o Factbook, que se você clica nele, você vai ter aqui várias outras coisas interessantes a respeito de perdão, como por exemplo, passagens que falam sobre o perdão. Veja Crônicas, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se afastar dos maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra. O Salmo 103, que também fala sobre o perdão. E assim por diante, né? Marcos, Colossenses, 1 João. E veja também tantos outros versículos que ele te dá, todos eles relacionados ao perdão. No caso aqui, se eu quiser abrir todas essas passagens na NVI, eu clico aqui e ele vai me abrir aqui todas elas, todas essas passagens relacionadas ao perdão aqui na NVI, que é a versão que eu estou usando aqui, que você pode comprar se você não tiver também no site da Logos. Aqui ele me dá no Factbook os dicionários, ele me dá recursos de pregação, que tem citações e outras coisas interessantes relacionadas a perdão, se você quiser. Por exemplo, uma ideia, né? Você abre aqui, você clica aqui, ele vai te dar uma citação do J.C. Ryle sobre perdão. Mais uma vez, você copia isso daqui, traduz, e aí você joga no seu slide. São ideias que ele te dá de como você pode construir para que o seu sermão, o seu estudo bíblico possa ser ainda mais incrementado. Ele também dá aqui os sentidos das palavras. Então, se você quiser saber o sentido da palavra perdão como absolvição, ele vai abrir aqui também essa janelinha do léxico do sentido bíblico, quando o perdão está relacionado à absolvição, relacionado à justificação, de dar aqui, por exemplo, a liberação formal de uma obrigação ou dívida, especialmente compreendido da dívida de pecado. Tem a ver com o perdão que Deus nos dá quando Cristo derrama sobre nós o seu sangue, nos purifica do nosso pecado e tira de nós a condenação e a culpa. E a palavra, né, áfesis, perdão, em grego, você pode explorar isso também. Se você clica nela, você é direcionado a outro campo que vai te dar vários significados para áfesis, nas várias traduções, como remissão, perdão, redimi-lo, libertação, liberdade, tudo isso tem a ver com o perdão, se o teu estudo sobre perdão tem a ver com essa conotação que eu estou dizendo aqui. Aqui ele vai mostrar como áfesis é usado na tradução grega do Antigo Testamento, que é a Septuaginta. Quando os gregos traduziram o Antigo Testamento hebraico para o grego, como é que eles traduziram e o que eles traduziram? Aqui vai dar vários significados também, várias outras informações, não é? Relacionadas ao perdão. Ele vai te dar mais, se você tem jornais aqui, ele vai te dar aqui algum estudo bíblico, alguma coisa assim que foi já feita sobre o perdão. Por exemplo, esse do James Nureterlein, sei lá se é assim que fala o nome desse cara, que parece alemão. Perdão e a penalidade e a morte, death penalty, e a pena de morte, né? Perdão e a pena de morte. E outro aqui que a gente tem do Andrew McKenna. Você tem aqui Derrida, Death and Forgiveness. Derrida, morte e perdão. É um artigo que ele escreveu. E aqui fala que ele é professor de francês na Universidade de Chicago e em Loyola e etc. Né? Várias outras informações. Aqui tem alguma coisa sobre perdão. Mas eu não sei inglês. Como que eu falei para vocês, não pode ser preguiçoso. Você vem aqui, copia tudo isso daqui, cola lá no Google Tradutor e entenda. E vai estudar inglês, não é? Se você tem dificuldade com inglês e tal, use os tradutores online que nós temos, mas não perca, não jogue fora essa riqueza que a gente tem em inglês, em alemão, em francês, em latim e tantas outras línguas dentro do Logos. Tudo isso é muito importante, é muito legal. Se você tem outras fontes, outros recursos aqui, como por exemplo, um que me saltou aos olhos, são sermões do Jonathan Edwards. Olha o que aparece aqui. Those sinners are
that are saved, aqueles pecadores que são salvos. It's God saves them. É Deus que os salva, né? Então você abre aqui sermão de número 63, 1728. Você tem o sermão do Jonathan Edwards. Mais uma vez, copia e traduz lá. Se você quiser hinos sobre o perdão, o Logos Hymnal também te dá algumas opções, como por exemplo, esse daqui é bem conhecido nosso, né? Deixa eu ver se ele abre aqui em algum lugar. Não sei se ele vai abrir, eu acho que não. Mas ele te dá o The Old Rugged Cross, que é o rude cruz, se erigiu, belo dia, fugiu. Ah, ele abriu aqui, se eu cliquei aqui em cima, ó. On a hill far away stood an old rugged cross. E aí você tem o hino. Se você clicar aqui, se eu não me engano, ele vai te dar inclusive a musiquinha, ó. Deixa eu aumentar o volume. Vou abrir 2 vezes. Eu acho que eu cliquei 2 vezes, deixa eu tirar isso daqui. Mas enfim, você viu, eu cliquei 2 vezes, por isso que ele apareceu 2 vezes ali em cima e tá uma música sobre a outra. Mas se você clica, você tem inclusive a música sendo tocada, enfim, em várias outras, né? There's a Fountain Filled with Blood também é conhecido em português, Nothing But the Blood, Nada Além do Sangue, tantas outras músicas, hinos, né, que são antigos, que podem trazer ideias também para o seu estudo bíblico. Aqui ele te dá sermões, como por exemplo, esse daqui foi um que eu escrevi há um tempo atrás, pregando, né? Ele também vai te dar isso daí. Se você já pregou sobre esse assunto, ele vai te dar informações a respeito de perdão também. Se eu volto lá no guia de tópico, isso daqui tudo no Factbook, inclusive mídias, imagens relacionadas ao perdão, por exemplo, Moisés recebe perdão por Israel, aqui Balaão abençoa Israel, Absalão é perdoado, enfim, aí vai várias outras ocasiões. Se você clica aqui, ele vai te dar mais opções, inclusive algumas ideias de capa para sermão, se você usa slides. Ele vai te dar eventos bíblicos onde o perdão aconteceu em algumas ocasiões, para que você também possa ter ideias. Ele vai te dar sermões que outras pessoas pregaram, seja em português, seja em inglês, como por exemplo esse daqui do Leandro Lima. Se eu clico aqui, ele vai me abrir uma página da internet, né? Deixa a página abrindo aí, para você ouvir o sermão que alguém pregou algum dia sobre esse assunto. Ele vai te dar outras coisas interativas, recursos que o Logos tem, e imagens também, como por exemplo essa daqui do filho pródigo que recebe o perdão. Já é bastante coisa que a gente falou, né? Já deu um vídeo longo aqui, algumas imagens que você pode usar sobre perdão, isso tudo no guia de tópico. Veja que eu digitei só perdão, ele me dá imagens, me dá música, me dá comentário, me dá sermões que a gente pregou na história da igreja, ideias de capa, e se tem alguns livros sobre o assunto que eu não tenho, lembra que eu falei para você, eu queria saber o que Paulo fala sobre perdão. Tem o dicionário de Paulo e suas cartas. Você compra aqui, por exemplo, esse aqui está R$ 98,00. $29, né? Você compra e aí você fecha o Logos, abre de novo, quando você abrir o dicionário vai estar lá. E assim vários outros livros. Você clica aqui em mais, você vai ter outros recursos que são dados. Bem, pessoal, é isso. Assim você começa o seu estudo. Aí a partir daqui, é óbvio que você vai gastar um tempão lendo todas essas coisas, refletindo sobre todas essas coisas, abrindo o teu caderninho aí de anotação pessoal, fazendo as suas anotações pessoais, e depois que você então tiver concluído tudo aquilo que você gostaria de fazer, e aí então você começa, seja no Word, seja no próprio sermão, que é a guia que ele te dá, que é a ferramenta para você escrever um sermão dentro do Logos, ou no Notas, que é uma outra ferramenta fantástica que a Logos tem. Eu vou fazer um vídeo no futuro sobre ela. Eu uso ela todo dia para fazer as anotações das minhas devocionais, ou mesmo quando eu faço algum sermão. O recurso Notas aqui do Logos é muito bom. Você pode ir deixando tudo isso anotado ali e depois você exporta isso para um PowerPoint, ou para Word, ou para um papel mesmo, se você assim quiser. Ok? Esse então é o nosso vídeo a respeito do guia de tópicos, como a gente preparar um estudo em cima de um tema específico, ou começar a preparar, porque a palavra de Deus precisa ser tratada com respeito e com cuidado, e a gente não prepara um estudo bíblico em 10, 15 minutos. Mas em 10, 15 minutos dá pra gente montar a nossa biblioteca. Se você fosse uma biblioteca física, você gastaria mais de 2 horas para fazer tudo que eu estou falando aqui, ou pelo menos 1 hora tranquilamente, se você quiser fazer um guia bastante abrangente a respeito de um assunto. No Logos você faz isso em 10, 15 minutos, e aí é só avançar debaixo de oração e da dependência do Espírito Santo, procurando comunicar aquilo que a palavra nos apresenta.
Deus abençoe vocês e bons estudos!